Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Diva Fernandes. Eu vivo aqui em Portugal com a minha família. Então, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixe seu comentário, seu like que fortalece bastante o canal. Na verdade, eu não venho aqui falar de canhoto, de destro, de qualquer posição pré-determinada. Porque do lugar de onde eu venho, que se chama Ilha da Fantasia, não existe esses posicionamentos, essas posturas de canhoto e destro. Não. No lugar de onde eu venho, quem pode mais, tem mais. Quem pode menos, tem menos. Então, eu vou contar uma história para vocês e peço que prestem muita atenção até o final. Era uma vez um lobo que quase sempre estava vestindo uma pele de cordeiro. Esse lobo, ele foi eleito em 2003 para comandar a Ilha da Fantasia. Exato. E ele ficou no comando da Ilha da Fantasia até 2010. Enquanto o lobo estava no comando, ele fez uma adoção, ele adotou e criou com muito amor e carinho uma anta. E esse lobo passou para a anta que ele criava todo o conhecimento que ele tinha para comandar a Ilha da Fantasia. Então, quando o lobo sai do comando da ilha, a anta assume o lugar dele. A ideia era muito clara. Ora o lobo, ora a anta. Ora o lobo, ora a anta. Assim, a ilha teria um comando perpétuo, simplesmente alternando as figuras, mas permanecendo no comando. Compreende? Durante os 8 anos que o lobo comandou a Ilha da Fantasia, foram criados muitos contadores de história. Esses contadores de história espalharam por toda a Ilha da Fantasia e pelo mundo que o lobo era muito bom, embora ele vestisse uma pele de cordeiro. Espalharam que o lobo era muito bom, que o lobo era maravilhoso. Mas isso que foi espalhado tanto na Ilha da Fantasia como no restante do mundo não foi de graça. E era estranho, porque os mais atentos da Ilha da Fantasia percebiam que não era normal o que falavam aos 4 cantos do mundo, aos 4 cantos da ilha, todas aquelas bondades genuínas do lobo. As pessoas mais atentas percebiam que aquilo tinha algo estranho. Acontece que o lobo, vestindo a pele de cordeiro, durante os 8 anos que ele ficou comandando a Ilha da Fantasia, ele foi muito inteligente. Ele distribuiu muito dinheiro para as pessoas certas, que estavam nas posições certas. Ele fez muitos acordos, ele favoreceu muitas pessoas com muitas bondades. Então, o lobo distribuiu muito dinheiro, mas esse dinheiro não era do lobo. Esse dinheiro era do povo. Um exemplo: o lobo distribuiu muito dinheiro para alguns amigos implantarem universidades e faculdades numa região muito pobre da Ilha da Fantasia. E realmente, esses amigos implantaram essas universidades e faculdades, mas elas eram privadas. Mas tornou-se uma opção muito maravilhosa para os humildes. Por quê? Você fazia o curso, frequentava a universidade
e depois de formado é que você pagava pelo curso que havia feito. Isso foi maravilhoso. Então muitas, milhares de pessoas muito humildes foram para essas universidades, essas faculdades que foram construídas com dinheiro do povo, mas que eram privadas. No entanto, os professores dessas universidades construídas nessa região muito pobre da Ilha da Fantasia, eles eram orientados a doutrinar esses alunos, ensinar o mínimo possível e jamais reprovar. Eu sei disso, porque eu fazia parte desse grande grupo de professores. O resultado? Óbvio. As pessoas finalizavam seus cursos sem qualquer conhecimento sólido. O mercado de trabalho jamais iria absorver essas pessoas que não tinham conhecimento básico. Elas voltaram para suas atividades de antes, para cortar cana, para fazer qualquer outro tipo de atividade que elas já faziam antes de se formarem. Mas tinha uma diferença. Elas voltavam para esses lugares com uma dívida imensa para pagar. Aliás, dívida essa que está sendo perdoada pelo atual comando da Ilha da Fantasia. O Lobo, Império de Cordeiro, esteve 8 anos no poder e a promessa crucial dele era acabar com a fome. Mas ele não conseguiu acabar. Depois, quando ele saiu e que a Anta entrou em seu lugar, ela ficou mais 6 anos no poder e não conseguiu acabar com a fome. São 14 anos no poder que eles não conseguiram acabar com a fome da Ilha da Fantasia. Em 2007, foi descoberto uma torneira na Ilha da Fantasia que escorria muito ouro. Mas o ouro era um ouro negro, mas muito valioso. Então, o lobo determinou o seguinte, que toda a infraestrutura para conseguir tirar esse ouro precioso, tão desejado das torneiras, toda a infraestrutura no país seria construído por empresas. Mas, na verdade, não havia empresa a fazer essa operação. O que seria mais correto seria uma concorrência de várias empresas. A melhor, a que tivesse condições, faria o serviço, mas não. O lobo escolheu as empresas que eram dos seus amigos e novamente distribuiu muito dinheiro a esses amigos para que eles se adequassem e conseguissem construir essas bases, toda essa estrutura para tirar o ouro da torneira. Mas esse dinheiro era do povo. Então, os xerifes da Ilha da Fantasia começaram a perceber que tinha algo de muito errado e começaram a investigar. Quanto mais eles investigavam, mais coisas podres, cheirando mal, eles encontravam. Essas coisas envolviam o lobo, a anta e os seus amigos que tinham recebido muito dinheiro que não poderiam ter recebido, porque esse dinheiro era do povo, que tinham recebido muitos favores, que tinham sido favorecidos em tudo durante esse período do lobo e da anta no comando. Muitos, mas muitos amigos do lobo foram pegos pelos xerifes, com dinheiro nas camisolas, com dinheiro nas calcinhas, com dinheiro nos chinelos. Pois é,
Aí, esses amigos do lobo foram para o castigo, ficaram de castigo. Então, uma vez estando no castigo e já terem sido descobertos, eles devolveram aquela montanha de dinheiro que não era deles. Eles tinham recebido de forma ilícita pelo lobo. Aquele dinheiro era do povo. E já que eles tiveram que entregar esse dinheiro, eles também contaram muitas outras fofocas do lobo em pele de cordeiro. Como esses amigos do lobo foram descobertos com a mão na farofa e tiveram que entregar esse dinheiro que não era deles, obviamente que as empresas deles não tinham mais condições de trabalhar, principalmente condições financeiras. Aí essas empresas fecharam. No entanto, haviam outras, milhares de empresas, de cidadãos do bem, que tinham investido, que tinham adquirido empréstimos corretos, que pagavam seus empréstimos, para investir junto com essas empresas para tirar o ouro da torneira. O que aconteceu? Foram milhares de empresas falindo, fechando as portas, com o seu nome, com sua reputação totalmente na lama. Não conseguiram mais pagar absolutamente nada, porque as grandes empresas que haviam sido patrocinadas pelo lobo em pele de cordeiro tiveram que fechar, porque elas não tinham dinheiro. O dinheiro que elas tinham não era delas, era do povo. Então, essas empresas menores, que sim investiam o seu dinheiro, fecharam as portas. Só que foram milhares. Nessa época, milhares, quiçá milhões de pessoas da Ilha da Fantasia perderam seus empregos, caíram na miséria, caíram em desgraça, tiveram que entregar casas que moravam, bens que haviam adquiridos. Foi uma consternação geral, foi uma tristeza geral na Ilha da Fantasia. Como era de se esperar, o lobo também ficou de castigo. É claro, os xerifes colocaram ele de castigo. E muitos morcegos que haviam na Ilha da Fantasia concordaram com o xerife e assinaram embaixo tudo que os xerifes haviam descoberto. Então, muitas instâncias de morcegos concordaram com tudo aquilo. E sim, o lobo em pele de cordeiro ficou de castigo. E foi revalidado esse castigo por várias vezes. Mas lembram-se que eu falei que o lobo em pele de cordeiro distribuía muito dinheiro para pessoas em locais estratégicos? Pois é, nem todo mundo foi descoberto. Aliás, a maioria não foi descoberta. Então, quando o lobo estava no castigo, ele começou a cobrar tudo que ele havia emprestado, todos os favores que ele havia feito. Enfim, ele começou a cobrar. Primeiro ele cobrou dos morcegos, porque ele tinha feito muitos favores aos morcegos. Aí os morcegos, depois de já terem validado tudo que os xerifes fizeram, os morcegos de repente decidiram que o lugar onde os xerifes colocaram o lobo de castigo não devia ser aquele local. Não deviam ser aqueles xerifes. Então, eles disseram, os morcegos:
que para já o lobo, Império de Cordeiro, deveria ter sua liberdade. E tudo que os xerifes fizeram e conseguiram de provas foi anulado. Isso, basicamente, para permitir que o lobo, Império de Cordeiro, conseguisse, agora em 2022, voltar. E com certeza ele vai voltar. Então, uma coisa que ficou muito grave foi que realmente os morcegos da Ilha da Fantasia tiveram que se render, porque eles deviam favores e muito dinheiro ao lobo. Então colocaram o lobo em liberdade. Mas o pior de tudo isso é que o lobo, durante todo o período que ele esteve no poder e o período que a anta também se manteve, o lobo fazia muitos acordos com a comunicação social. A comunicação social da Ilha da Fantasia e comunicação social de outros lugares ao redor do mundo. Então, essa comunicação social, juntamente com os morcegos, inocentaram o lobo Império de Cordeiro. E começaram uma enxurrada de falsos discursos, de mentiras, que não é só o povo da Ilha da Fantasia que assiste. O povo do planeta todo assiste. E que não é verdade. Pior que isto, os morcegos começaram uma perseguição insana contra quem fosse a favor do novo comandante da Ilha da Fantasia e que fosse contra ao lobo Império de Cordeiro. Muitos canais foram censurados, canal de TV, canais do YouTuber. Palavras foram proibidas de serem proferidas. Pessoas que discordaram foram presas. Inclusive, pessoas que fazem parte daquela praça que existe na Ilha da Fantasia. Os pares de comando. Ninguém pode publicar, falar, enfim, a verdade clara que uma pessoa com interesse pode procurar nas redes sociais que vai encontrar, porque são verdades. Não existe. E algo muito mais grave aconteceu. Se é que pode acontecer algo mais grave. No período que o lobo Império de Cordeiro era comandante, todos esses favores e dinheiro do povo, ele não entregou somente para pessoas específicas, órgãos, empresas específicas da Ilha da Fantasia. Não, isso foi entregue para fora da Ilha da Fantasia. Então hoje a gente vê muitos comandantes de outras ilhas defendendo essa pessoa, defendendo esse lobo Império de Cordeiro. Aqui na Europa e em vários lugares do mundo. Só que quem é informado sabe que essas pessoas defendem porque também foram beneficiados com favores e muito dinheiro. Então, o caminho já está pavimentado. Já está pronto. Está pronto para o pior que pode acontecer a uma nação. Está pronto para não ter mais voz, para não se manifestar, para ficar em silêncio, para aceitar qualquer coisa.
como eu. Estou aqui falando do lobo, da anta, dos xerifes, da Ilha da Fantasia, quando vocês sabem exatamente de quem eu estou falando. Mas eu não posso, porque senão eu também serei calada. Tá bom? Era isso por hoje. Beijinhos e até a próxima.